Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um tempo verbal que, olha, costuma ser um verdadeiro quebra-cabeça para quem fala português, o Present Perfect. O nosso objetivo aqui é simples: entender a lógica por trás dele para que a sua comunicação em inglês fique mais natural, mais precisa e, claro, muito mais fluente. Eu sou o Teacher Marcelo, aqui da Academia BSB, e é um prazer enorme guiar vocês nessa jornada de hoje. Nossa escola, para quem não conhece, já tem mais de 20 anos de estrada, sempre combinando um estudo acadêmico bem sólido com o que há de mais novo em tecnologia. Tudo isso para ajudar cada um a realmente alcançar seus sonhos com o inglês. Então, o que a gente preparou para hoje? Bom, este é o nosso mapa. Vamos começar com as boas-vindas, depois vamos fazer uma comparação bem legal entre o inglês e o português. Em seguida, vamos ver o Present Perfect em ação, com exemplos práticos, dicas de aqueles errinhos comuns que a gente precisa evitar. E para fechar, vamos dar uma olhada na cultura e falar sobre os próximos passos para sua fluência. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O Present Perfect é tão importante porque ele funciona como uma ponte. Pensa nisso. Uma ponte entre algo que aconteceu lá no passado e a relevância, a consequência que isso tem agora, no presente. Dominar essa ideia, gente, é o que realmente separa quem soa como um estudante de quem soa fluente. Falando de um jeito mais técnico, essa é a definição. Mas a palavra-chave aqui, o segredo todo, é indefinido. Se o momento exato em que algo aconteceu lá atrás não é o foco, mas sim o resultado ou a experiência que continua valendo até hoje, bom, aí o Present Perfect é a ferramenta perfeita. Agora, vamos a um ponto que, para nós que falamos português, é o pulo do gato. Entender a diferença de mentalidade entre os dois idiomas é o primeiro grande passo para a gente usar esse tempo verbal com confiança e parar de cometer aqueles errinhos clássicos. Olha só essa comparação que clara. Em inglês, quando eu digo I have sent the report, o foco total está na consequência presente. O relatório está enviado agora, a tarefa foi cumprida. Já no nosso português, eu enviei o relatório é simplesmente uma informação sobre um fato que aconteceu e acabou no passado. É essa mudança de perspectiva que é a essência do Present Perfect. Antes da gente ver os exemplos, deixa eu contar uma história rapidinho. Eu lembro de um aluno que chegou todo orgulhoso para mim e disse: "Teacher, I have woken up at 7 a.m. yesterday." É um erro super comum e até fofo, sabe? E ele ilustra perfeitamente o que a gente vai esclarecer a partir de agora. Vamos ver como usar essa estrutura do jeito certo em várias situações. O uso mais famoso, com certeza, é para falar de experiências de vida. Por exemplo, se eu pergunto "Have you ever climbed a mountain?", a minha curiosidade não é sobre quando você fez isso, mas se essa experiência faz parte da sua vida até o dia de hoje. Para negar, a gente usa o never. I have never traveled to South America quer dizer que, em toda a minha vida até agora, essa viagem não aconteceu. O mesmo vale para My sister has never eaten sushi before. Outro uso bem legal é com superlativos para dar aquela ênfase. Tipo, This is the most exciting book I have ever read. É o livro mais empolgante que eu já li em toda a minha vida. Ou pro lado não tão bom, That was the worst meal I have ever had. Ou seja, foi a pior refeição que eu já comi. O ever aqui funciona como um marcador de intensidade, de experiência máxima até hoje. Aqui vai outra dica de ouro. Fiquem de olho em períodos de tempo que ainda não acabaram. Se alguém fala, I have completed 2 projects this week, isso significa que a semana ainda está rolando e, quem sabe, mais projetos podem ser finalizados. O mesmo para She has worked late today. O dia de hoje não terminou. Ou I haven't seen John recently, porque recentemente é um período aberto não específico. Certo, então, recapitulando rapidinho, a gente já viu o uso para experiências de vida, com os superlativos e com esses períodos de tempo em aberto. Agora que a gente tem essa base sólida, vamos atacar de frente o erro mais comum de todos, aquele que o meu aluno cometeu, para garantir que isso não aconteça com vocês. Pausa dramática. Aqui está ele, o grande vilão. I have seen that movie yesterday. Essa frase, gente, está incorreta. O problema é essa mistura do present perfect, que fala de um tempo indefinido, com uma palavrinha como yesterday, que define um tempo específico e já terminado. Não pode misturar os dois. E aqui a forma certinha. Se a frase especifica quando a ação aconteceu, ontem, semana passada, em 2010, a gente tem que usar o Simple Past. A regra de ouro é essa. Se o tempo é específico e está acabado lá no passado, a escolha é sempre o Simple Past. Fim de papo. E agora uma das minhas partes favoritas,
Porque a gramática não mora só em livro, né? Ela tá viva na música que a gente escuta, nos filmes que a gente ama, nos livros que nos transportam. Ver o Present Perfect no seu habitat natural ajuda a gente a sentir e a internalizar o uso dele de um jeito muito mais profundo. Pega só esse trecho da música Royals, da Lorde. Ela canta I have never seen a diamond in the flesh. O que ela está fazendo aqui? Ela está descrevendo uma experiência de vida dela, ou melhor, a falta de uma, até aquele momento. É uma declaração sobre quem ela é agora, com base em tudo que ela viveu ou não viveu até aquele ponto. E essa habilidade incrível de conectar tempos para criar um significado mais profundo não é exclusiva da música, claro. Na verdade, a literatura em inglês é um campo riquíssimo para a gente observar como os grandes autores manipulam o tempo para guiar a nossa experiência como leitores. Aqui, o mestre Charles Dickens usa o Simple Past, it was. Ele nos joga para um passado distante e finalizado, como se estivéssemos vendo uma foto antiga daquela época. Agora, imagina se ele tivesse escrito It has been the best of times. A sensação seria outra, né? Sugeriria que aquele período ainda tem alguma consequência no momento em que a história é contada. A escolha pelo Simple Past foi totalmente intencional para criar essa distância histórica. Bom, estamos chegando na reta final da nossa aula de hoje. O esforço e a dedicação que vocês mostraram até aqui são os tijolinhos que constroem a fluência, um passo de cada vez. E nós da Academia BSB valorizamos demais cada etapa dessa construção. Eu adoro essa citação do gênio B.B. King. O conhecimento que a gente adquire, especialmente um novo idioma, passa a fazer parte de quem a gente é. É um tesouro que ninguém, jamais, pode tirar da gente. E olha que legal essa curiosidade linguística. A palavra never é, na verdade, só uma junção de not ever. Simples assim, né? E já que estamos falando em ever, isso me lembrou. Que tal testar tudo isso que a gente aprendeu hoje com os nossos quizzes online? É um jeito excelente de praticar. A prática constante é o que transforma conhecimento em habilidade. Lá no nosso site, academiabsb.com.br, vocês encontram muitos exercícios e outros recursos gratuitos para continuar essa jornada, todos criados com base na nossa metodologia testada e aprovada. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é este. O grande desafio, muitas vezes, não é só aprender a usar o Present Perfect, mas sim dominar a arte de saber quando não usá-lo. Essa distinção sutil entre ele e o Simple Past é o que vai, de fato, elevar o nível do seu inglês. E para a gente fechar com chave de ouro, eu deixo uma pergunta para vocês refletirem usando exatamente o que a gente aprendeu. What is the most interesting thing you have done this year? Pensem aí sobre as experiências mais legais esse ano que ainda não acabou. Pratiquem. Muito obrigado pela companhia de todos e a gente se vê na próxima.